Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou ler mais uma vez, segundo aos Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qualquer pessoa que tem um tesouro valioso, guarda num cofre, num banco, num lugar seguro, mas o Todo-Poderoso resolveu guardar um tesouro valiosíssimo em vasos de barro. E eu pergunto, quem aqui é vaso? Diga glória a Deus. Esse tesouro vai te encher, meu irmão. Esse tesouro vai te encher hoje, se você crer. Barro é frágil, barro é fraco, mas o tesouro é precioso. O tesouro é poderoso. Você crê nisso? Crê que o Senhor vai falar conosco também? Então coloque sua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vá derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que onde o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Tome o teu assento por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota de tudo que você vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, diz a Escritura lá no livro de Gênesis, vamos lá, Gênesis 2, versículo 7, nós vamos correr a Escritura como de costume, então se você for rápido de endereço, vá acompanhando tudo. Se não for tão rápido, só anote e depois em casa com calma você medita em tudo. Mas preste atenção, Gênesis 2,7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus então forma o homem do pó da terra. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, no versículo de número 8, Deus usa o profeta para dizer o seguinte, livro do profeta Isaías, capítulo de número 64, nós vamos ler o versículo de número 8. Isaías 64, versículo 8, está escrito assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Olha só que coisa tremenda, a analogia que Deus usa aqui o profeta para trazer. O oleiro é um trabalhador que trabalha de maneira artesanal, cada peça é única, não é? O oleiro trabalha manualmente em cada peça, em cada item, e o texto diz que Deus é o oleiro e nós somos o barro, obra das mãos do Senhor. Mas o trabalhar do oleiro tem também uma conotação espiritual. Deus, ele usa essa conotação por analogia. Por exemplo, hoje, a geologia é uma ciência, não é? E a geologia prova que existe mais de 200 tipos de barro no mundo. Desses 200 tipos, apenas 8 são moldáveis, são trabalháveis. O mais conhecido deles é a argila. Já brincou alguma vez, quando era criança, na chuva, com argila? Já fez bonequinho, alguma coisa do tipo? É o tipo de barro mais conhecido e mais fácil de moldar, de modelar. Então o oleiro, ele vai lá no lamaçal, ele vai onde tem o barro, na mente dele, ele já tem o projeto. Na mente dele, ele já tem o vaso pronto, o vaso feito, o vaso sendo utilizado. E aí ele vai lá, pega o barro, leva para sua casa,
E ele vai trabalhando, ele tira as sujeiras, sejam pedras, sejam galhos, sejam folhas, e amassa o barro, vai colocando água na medida certa, nem demais para ficar muito mole, nem pouca para ficar o barro duro, e ele vai ali amassando o barro e tirando as sujeiras, à medida que vai amassando. Depois de tirar as sujeiras, ele coloca na roda. A roda, eu acredito que você já viu em filme, em televisão, não sei se já pôde ver presencialmente, eu já vi uma roda em exposição, né? É como se fosse hoje uma pequena banqueta com um círculo em cima e um pedal embaixo, que aí o oleiro pisa no pedal e a roda gira, e ali ele coloca o barro sobre ela e vai modelando, vai trabalhando nela, dando forma. O barro vem disforme, sem forma nenhuma, e ele vai modelando, tanto por fora quanto por dentro. Ele vai lapidando para dar àquele barro uma forma, um formato de vaso. Depois que o vaso está pronto, o oleiro deixa o vaso secar. Depois que o vaso secou, ele coloca o vaso no forno, na fornalha, no fogo, para que o barro seque e fique duro, fique firme, fique rígido e assim possa ser utilizado. E é nessa analogia que Deus vai usar um outro profeta para falar do seu trabalhar na vida do seu povo. Texto bem conhecido, Jeremias 18, vamos aqui. Jeremias capítulo 18, você está em Isaías, Jeremias é o próximo livro. Jeremias 18, Deus queria mostrar uma realidade espiritual ao profeta. Então, Jeremias 18, versículo 1 está escrito assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá, na casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Vamos entender aqui, primeira coisa, Deus poderia ter falado com o profeta onde ele estava, mas Deus queria mostrar para ele essa situação literal do oleiro trabalhando, para Deus trazer uma revelação espiritual. Então Jeremias se levanta. Se ele se levanta, ele estava sentado ou deitado, ele foi à casa do oleiro. Quando ele chega na casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando. Declare comigo: o oleiro está trabalhando. Deus está trabalhando. Declare comigo: eu sou o barro, Deus é o oleiro, Ele está trabalhando na minha vida. Quando Jeremias chega, o oleiro já tinha pegado o barro, o oleiro já tinha tirado as sujeiras, o oleiro já estava com o barro na roda, o oleiro já estava dando forma ao vaso, só que o texto diz que o vaso quebrou. Só que o oleiro não desistiu do barro. O oleiro tinha já na mente dele o vaso formado. E o texto diz, versículo 4, tornou a fazer dele outro vaso. O oleiro não desiste de nós. O Senhor Jesus disse assim em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem até um louvor, um hino antigo, que muita gente canta e diz assim: quebra a minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Só tem um detalhe, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou, porque tinha no meio desse vaso algo que não deveria estar lá. O texto diz que fazia o vaso de barro e ele se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Vamos então entender o significado disso, porque Deus então traz a palavra, versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós somos o barro, estávamos no lamaçal do pecado, Deus nos amou de uma tal maneira que foi lá no lamaçal do pecado, nos resgatou, nos trouxe à casa dele e foi nos purificando, foi nos limpando, foi tirando toda a sujeira, foi derramando sobre a nossa vida a água do Espírito Santo e vai trabalhando no nosso interior, por dentro e por fora, porque ele já tem um modelo, ele já tem uma forma, e essa forma, declare comigo, é Jesus Cristo.
A forma, o padrão é Jesus Cristo. Ele vai trabalhando em nós para nos moldar, para que fiquemos no padrão de Jesus, para que nos pareçamos como Ele é. E Ele trabalha por dentro e trabalha por fora. Só que esse vaso aqui quebrou porque tinha algo lá dentro que não deveria mais estar. E amados, quando o oleiro vai trabalhando a nossa vida, ele trabalha para remover todo tipo de sujeira, não só as mais aparentes, como por exemplo o vício, como por exemplo a inclinação pecaminosa, mas até aquilo que está no íntimo do nosso ser. Porque não adianta só dizer da boca para fora, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, se o interior está contaminado. O próprio Senhor Jesus disse, os limpos de coração verão a Deus. Isaías 29, versículo 13, Deus usa o profeta para dizer o seguinte, Isaías 29, 13, o mesmo processo que o oleiro literal trabalha para formar o vaso, Deus, que é o nosso oleiro, também trabalha na nossa vida. Isaías 29, 13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Não adianta falar da boca para fora, se o interior de fato não estiver limpo, não estiver purificado, não estiver no Senhor. Versículo 15 diz assim, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, fazem as suas obras às escondidas e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Deus sabe tudo, Ele conhece o íntimo e o profundo do nosso coração, e Ele trabalha para limpar, Ele trabalha para que sejamos completamente limpos, não só o exterior, mas também o interior, também aquilo que está no íntimo e profundo do nosso ser, tem que ser limpo, tem que ser purificado, porque quando o Espírito Santo limpa, o vaso vai sendo formado, quando o vaso já está modelado, o vaso vai para a secagem. Diga comigo, é necessário a secagem. Sabe o que significa isso no processo da nossa vida espiritual? É aquele tempo que você ora e parece que Deus não responde. É aquele tempo que você clama, parece que Deus não está te ouvindo. É aquele tempo que você fala, Senhor, Senhor, cadê o Senhor na minha vida? Meu irmão, Deus não te abandonou, Ele está com você. É necessário o processo, é necessário. E depois do vaso secar, ele tem que ir para o forno. É necessário que ele vá para a fornalha, para que ele fique firme, para que ele fique firme, do mesmo jeito na nossa vida, Deus também faz assim. Isaías 48, versículo de número 10, Isaías 48, olha como ele faz, olha como ele trabalha. Isaías 48, versículo de número 10, o texto diz assim, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. E esses dias têm sido dias de aflição, têm sido dias de luta, têm sido dias difíceis. Querido, querida, Deus não nos isenta das aflições, porque é necessário. Do mesmo jeito que se o barro não for para a fornalha, o vaso, para ele ficar firme, se nós não passarmos por aflições, como é que a nossa fé será fortalecida? Como é que teremos músculos espirituais? O próprio Senhor Jesus deixa claro, no mundo tereis aflições. Volte aí um capítulo, aliás, alguns capítulos, capítulo 43 de Isaías, versículo 2. Deus nos prova na fornalha da aflição, enrijece a nossa fé, fortalece a nossa fé. Isaías 43, 2 está escrito assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que o texto é claro, quando, não é se é condição, o texto está dizendo quando passar, vai passar. Talvez você já esteja nessa fornalha,
Talvez você já esteja nessas lutas e aflições da vida, mas saiba de uma coisa: Deus está com você para te dar vitória. Essa luta vai virar testemunho para você glorificar o nome do teu Deus. Saiba que você não está só, por isso não desista, não recue, não retroceda, mas creia: Deus está comigo, eu sou o vaso, Ele é o oleiro, Ele está trabalhando, Ele já tem a vitória preparada, eu vou perseverar, eu não vou desistir, Deus vai honrar minha fé. Um exemplo claro disso daqui que acabamos de ler, Daniel capítulo 3, um exemplo muito conhecido. Daniel capítulo 3, você conhece a história, mas vamos ler, abra aí comigo Daniel 3. Os 3 amigos de Daniel estavam na Babilônia, a soberba do rei foi às alturas, e o rei manda fazer uma estátua de si mesmo, o rei Nabucodonosor, de 15 metros de altura, por aproximadamente 3 de largura, ouro puro, toneladas de ouro. E ele dá uma ordem para que todo o povo, ao som da trombeta, dobrasse os joelhos diante da estátua. Só que esses 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, com os nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abednego, resolvem não dobrar os joelhos. E o rei disse: eu vou tocar de novo a música, vou mandar tocar de novo, vocês têm que ajoelhar. E eles não vão fazer isso. Encontrou Daniel 3? Versículo 17, eis que o nosso Deus, eles falando ao rei, o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Note que esses 3 têm convicção: Deus vai nos livrar do forno. Mas eles também tinham a convicção de que, versículo 18, se Ele não livrar, preferimos morrer a servir os teus deuses. Note um detalhe: Deus livrou eles de serem lançados na fornalha, sim ou não? Não. Eles foram lançados na fornalha. Então compreenda, Deus não vai te isentar do fogo, das aflições, dos problemas. Agora, do mesmo jeito que esses 3 foram lançados na fornalha, o Senhor foi com ele para os guardar, para os livrar. Nem um fio de cabelo se queimou, nem uma faísca pegou na roupa, porque o Senhor estava com eles e o Senhor está com você. Você pode estar no meio do fogo da aflição, você pode estar no meio da enfermidade, no meio da adversidade, do problema familiar, com um parente no vício, do desemprego, da dívida. Deus está com você para te guardar, para te abençoar, para te dar vitória. Creia, não desista. O rei olhou, não lançamos 3, por que tem 4? Porque o Senhor estava com eles, o Senhor está com você. Deus permite as aflições, então nós temos é que nos preparar, porque a aflição faz parte do processo, para que a nossa fé seja firme, para que a nossa fé seja sólida, para que assim como o apóstolo Paulo, também declaremos: eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele está comigo. Quando o vaso é moldado, depois que ele passa pelo fogo, ele agora está firme, ele agora pode ser utilizado. Ele agora pode ser cheio de água, ele agora pode ser cheio de azeite, ele agora pode ser útil. Declare comigo: o oleiro vai me encher, o oleiro vai me encher. Para o vaso ser útil, ele não pode ter trinca, ele não pode ter furo, ele não pode ter brecha, ele tem que ser sólido, ele tem que ser firme. E assim Deus falou com Jeremias. Olha comigo lá, Jeremias 18. Deus deixa claro: Jeremias, do mesmo jeito que o oleiro trabalha com barro, eu também trabalho com o meu povo. Jeremias 18, versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E esse processo Deus vai trabalhando. Toda vez que entra uma sujeira, o Espírito Santo vai lá para remover.
E se porventura nos quebrarmos, como diz o ditado por aí, quebrar a cara, as feridas, as dores, não é? As frustrações, as decepções da vida, declare comigo: Deus não desiste de mim, Deus está comigo. Eu posso ter me quebrado, mas Deus faz um vaso novo. Ele não desiste de mim, Ele trabalha em mim, Ele trabalha no meu interior. O contexto do texto é a nação inteira, mas trazendo para nós, Ele trabalhando na nossa vida. Volte lá comigo onde começamos a mensagem, 2 Coríntios capítulo 4. Depois do vaso estar pronto, depois do vaso estar moldado, depois do vaso ter passado pela fornalha, agora o vaso pode ser cheio, agora o vaso pode ser utilizado. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz assim: porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então eu tenho que compreender o que Deus usou Isaías e Jeremias para dizer: primeiro, eu sou o vaso, Ele é o oleiro, eu estou nas mãos dEle, Ele trabalha na minha vida. Tudo o que está acontecendo faz parte do processo. Para eu viver o propósito que Deus tem para mim, primeiro eu tenho que passar pelo processo. Eu não posso abortar o processo, por mais que ele seja dolorido. E quanta gente tem chorado nesses dias, quanta gente tem se afligido nesses dias, seja por causa do luto, da perda de um familiar, seja por conta da depressão, da angústia que chegou, seja por causa do desemprego. Eu tenho que ter consciência: Deus está comigo. A aflição pode vir, a luta pode ser grande, Deus está no controle, a minha vida está na palma da mão do Deus Todo-Poderoso. Não desista da fé, não aborte o trabalhar de Deus na sua vida. Deixe que o Espírito Santo ilumine os teus olhos para você compreender: Ele já tem honra preparada para mim, Ele já tem bênção preparada para mim, eu não vou desistir. Versículo 7. Muita gente tem que ter um entendimento iluminado, se não tiver, desiste. Versículo 7, onde começamos a mensagem: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é o tesouro que o texto se refere? A presença de Deus. É a presença de Deus, o próprio Deus em nós, que nos levanta, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos coloca de pé. Quando eu compreendo a excelência da presença do Todo-Poderoso, quando eu compreendo a excelência do conhecimento da palavra dEle, o poder dEle vai trabalhando em mim. O barro é um material frágil, o barro pode ser quebrado. Agora, um vaso, quando ele é utilizado, o mais valioso é o que está dentro dele, e o mais valioso é o que está dentro de você, é o Espírito Santo, que te enche, que te renova, que te sustenta, que te levanta. O poder dele se aperfeiçoa em você, o poder dele te enche, e nessa noite, meu irmão, você não vai sair daqui vazio, você vai sair cheio da glória, da virtude, do poder. Ele vai te colocar de pé, ele é contigo para te abençoar, para operar na tua vida. Paulo entendeu o que era isso. Ele enfrentou lutas, perseguições, açoitamentos, ele foi apedrejado, sofreu naufrágio, ele passou diversas lutas. Olha o que ele diz no versículo 8: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus.
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporárias, mas as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo compreende, pode vir a luta que vier, pode vir a tribulação, a angústia, pode vir a luta que for, Deus está no controle da minha vida, pode vir o problema, chegará o dia que Ele me ressuscitará, eu estarei com o Senhor, estou convicto, as aflições desses dias não se comparam com a glória que há por vir. E ele deixa claro, nós não podemos atentar só nas coisas que se veem. Se eu focar os olhos só nas lutas, nos problemas, nas dificuldades, a depressão bate, a ansiedade toma conta do coração. Querido, o que tem de gente depressiva não é brincadeira. Quando vem a depressão, a tristeza já veio faz tempo. Quando a depressão chega, a angústia já veio, a ansiedade já veio. O que tem de gente depressiva não é brincadeira. O que tem de gente fraco, desanimado, que não sabe enfrentar as lutas, porque está fraco. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer te encher, Deus quer te revestir, Deus quer que você olhe para Ele e saiba, pode vir a luta que vier, o meu Deus é comigo, o meu Deus é maior do que qualquer problema, o meu Deus me enche, o meu Deus me fortalece, o Espírito Santo me coloca de pé, Ele opera na minha vida, Ele já tem preparado um tempo glorioso, não só nesses dias, mas na eternidade inteira, eu vou estar com Ele. Aquilo que é espiritual tem que ter prioridade nas nossas vidas. Vivemos em dias que, infelizmente, muita gente diz: eu sou de Jesus, eu sou de Deus, mas espiritualmente está vazio. E essa pandemia tem sido como uma peneira no meio do povo de Deus. Muita gente depois da pandemia perdeu a fé. Muita gente depois da pandemia se afastou, apostatou. Não estou dizendo aquela pessoa que às vezes não pode vir ao culto, que tem que ficar em casa. Muita gente está em casa, mas está buscando, está orando, está clamando. Quem pode vir, venha. Quem pode vir, venha, busque, não é? É melhor estar aqui presencialmente. Mas estou falando de gente que não vem, em casa não ora, em casa não assiste a palavra, não busca, não se reveste, vai enfraquecendo, vai esmurecendo, vai desanimando, começa a olhar o problema, começa a potencializar o problema, dali a pouco está fraco, não tem mais força para orar, não tem mais força para buscar a Deus, não medita mais na palavra, e não vigia, começa a dar brecha para o inimigo começa a ganhar espaço, o inimigo começa a gerar briga, contenda, discórdia em casa, dali a pouco é marido batendo boca com a mulher, é discussão, é violência, e o inimigo vai agindo e operando. Querido, querida, a luta pode vir, pode se levantar, mas Deus te enche, Deus se fortalece, Deus faz de você um guerreiro, Deus faz de você uma guerreira, o poder dele enche o teu interior para te manter de pé. Deus não quer você vazio, Deus quer você cheio da glória dele, do poder dele, para você se manter de pé, orando, jejuando, perseverando, buscando a presença dele. Ele já tem a vitória preparada, não só aqui, mas uma eternidade inteira. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos agora orar. Vamos agora falar com o Senhor. Esse tesouro precioso é a presença de Deus. E nós temos que nos encher mais e mais. E nós temos que buscar mais e mais. Mas esse enchimento, essa busca é individual. Você tem que buscar, você tem que se encher. É necessário compreender o trabalhar. Ah, pastor, eu sou novo na fé, Deus me tirou há pouco tempo do lamaçal do pecado, deixa Ele trabalhar na tua vida. Ah, pastor, tem coisas ainda no meu interior que precisam ser purificadas, deixa o Espírito Santo trabalhar, que Ele vai limpar, Ele vai purificar. Ah, pastor, eu estou nos dias como vaso que seca, tenho orado, tenho clamado, parece que Deus não está me respondendo, continue clamando, porque Ele está no controle. Pastor, eu já estou na fornalha, pastor, da aflição, a luta está grande, se levantou de tudo que é lado. Deus está com você, não desista, Ele é contigo para te dar vitória, para transformar a luta em testemunho. Pastor, eu já estou com a fé firme. Ah, meu irmão, então prepara, porque Ele vai encher.
Para que ele encha, o vaso tem que estar firme, não pode ter brecha, não pode ter buraco, ele vai te encher. Amém? Fecha os teus olhos.